Olá pessoal do Saber Direito Responde, sejam muito bem-vindos à nossa última aula, nosso último módulo do estudo dos direitos da personalidade. Em aulas passadas, nós debatemos e expusemos aqui as questões atinentes ao direito da personalidade. E agora temos a honra de receber os alunos para fazerem perguntas pertinentes a esse assunto. Temos conosco o Augusto, a Leiliane e o Davi. E dentro daquela temática que nós abordamos, dos direitos da personalidade, eles escolheram e eles formularam algumas questões para que nós agora pudéssemos debatê-la. Vamos a elas então. Augusto, por favor, sua questão. Eu gostaria de saber qual a origem dos direitos de personalidade. Pois não, Augusto, uma pergunta muito interessante, uma pergunta do ponto de vista histórico, evidentemente, que é a temática da nossa primeira aula. Os direitos da personalidade, eles vêm sendo construídos ao longo da história, passo a passo, e ainda continuam em desenvolvimento, é bem verdade. Mas a sua ênfase maior se dá no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente com a constitucionalização de alguns direitos e com a força principiológica que o direito passa a ter nesse pós-Segunda Guerra Mundial. É dessa força principiológica que muitos vão chamar de pós-positivismo e da inclusão desses direitos fundamentais em constituições mais modernas é que surgirão os direitos da personalidade. Lembrando que esses direitos da personalidade têm uma perspectiva para as relações privadas, ao passo que os direitos fundamentais têm o seu campo de atuação em relação ao Estado. Professor, eu gostaria de saber como nós podemos reverter o conflito entre o direito da personalidade, no que tange a questão da dignidade da pessoa humana, com o princípio da reserva legal, que o Estado tem como fundamento central de respaldo, como forma de isenção na esfera penal. Muito obrigado pela pergunta de alta complexidade, muito bem formulada, aliás. O princípio da reserva legal, que orbita em ramos do direito eminentemente público, onde se faz necessária a intervenção direta do Estado, como, por exemplo, no direito tributário e no direito legal, ao meu sentir, não necessariamente ferem os direitos da personalidade. Haja vista que esses direitos da personalidade não podem ter uma característica de serem absolutos. Eles devem e precisam comportar algumas restrições, sobretudo quando essas restrições forem provenientes para o interesse público, forem voltadas para o interesse público. E, a rigor, quando o legislador opta pela reserva legal ao dispor a respeito de tipos penais na esfera penal, ele o faz levando em consideração que determinadas condutas, ainda que pudessem ser legitimadas, naquele momento não podem ser exercitadas em razão de um interesse maior coletivo. Por exemplo, a liberdade que temos não nos permite liberdade de traficar, liberdade de cometer crimes. Ela encontra resistência pelo princípio da legalidade. Davi? Professor, é possível dizer que todos os sujeitos de direito são revestidos pela personalidade jurídica? E se não, ainda assim esses sujeitos que não têm personalidade jurídica podem ser revestidos pelo direito da personalidade? Se nós abordarmos os nascituros, a resposta já seria suficiente. Os nascituros não têm personalidade civil, só virão a tê-la a partir do momento em que nascerem com vida. Esta é a redação do artigo 2º, que parece até um pouco paradoxal. O artigo 2º declara assim: o início da personalidade civil se dá com o nascimento com vida, ponto e vírgula, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. É como se em linhas gerais dissesse: a gente só tem direito quando nasce, mas antes de nascer também tem direito. Parece um pouco contraditória a redação, mas não é. Não é porque hoje, pela moderna doutrina, os nascituros gozam desde a concepção dos direitos da personalidade. Já há decisões do Superior Tribunal de Justiça brasileiro concedendo indenização por danos morais a nascituro. Quando nós pensamos nos alimentos gravídicos, apesar da legislação dizer que elas são extensíveis à mulher gestante, não há dúvida que essa pretensão alimentar é voltada para o nascituro. O que os nascituros ainda não titularizam são os direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais, como receber herança, como serem donatários, esses estão condicionados ao nascimento com vida. Essa é a nossa posição. Mas há quem defenda, por exemplo, como José Carlos Barbosa Moreira, nosso saudoso José Carlos Barbosa Moreira, que na medida em que o artigo 2º do Código Civil não cria restrições, o artigo 2º se limita a declarar que os nascituros têm os direitos desde a concepção, esses direitos abrangeriam todo e qualquer tipo de direito, haja vista que onde o legislador não criou restrição, não seria dado ao intérprete fazê-lo. Augusto, mais alguma pergunta? Tenho sim, professor. Eu gostaria de saber, tendo em vista essa questão de que o direito é adquirido após o nascimento com vida, como é que são defendidos esses direitos do nascituro? Muito bem, interessante pergunta. Isso nos remete, inclusive, ao Código de Processo Civil Antigo, que permitia, através de um procedimento chamado de cautelar, procedimento cautelar específico, a denominada posse em nome do nascituro, quando ali se falava sobre a possibilidade de um nascituro ter defendido seus direitos hereditários. Imaginemos que uma mulher esteja grávida e cujo pai do seu filho venha a morrer. E a fim de evitar que haja um prejuízo na sucessão,
um prejuízo quanto à herança, essa mulher, ela então se habilitava como posse em nome do nascituro, a fim de reservar parcela da herança para aquele nascituro, que em nascendo com vida, titularizaria aqueles direitos. Em não nascendo com vida, é como se a herança voltasse para a massa e fosse destinada, então, aos demais herdeiros. Também é um caso muito simbólico aqui no Brasil, muito pitoresco, inclusive. Determinado apresentador de programas de humorismo fez uma piada de baixo tom, de muito pouca qualidade com a mulher que estava grávida, dizendo ofensas tanto à mulher quanto ao nascituro. A mulher, o marido e o nascituro promovem uma ação de indenização. E o nascituro é denominado na petição inicial como nascituro, porque ele ainda é nascituro, ele não tem um nome registrado, não lhe é próprio um nome. Num primeiro momento, o juiz de primeira instância nega a procedência em razão ao nascituro, ao argumento de que o nascituro não pode titularizar direitos, haja vista que não nascera. Mas num segundo momento, o Tribunal de Justiça reforma essa decisão, mantém a inclusão do nascituro e, inclusive, determina a indenização em seu favor. Eliane? Professor, a Constituição Federal de 1988, ela garante o direito à vida, certo? Ela também garante o direito à concepção? Se ela garante o direito à concepção, direito de ser concebido, não. Né? Isso, eu imagino que isso vem pelo livre planejamento familiar de cada um. O artigo 226, parágrafo 7º da Constituição, determina ser livre o planejamento familiar e, nessa medida em que é livre o planejamento familiar, são os genitores que optam não por ter filhos. De modo que conceber filhos ou não é muito mais um direito dos genitores do que o próprio embrião. Haja vista até que o embrião, por si só, ainda que concebido, ele é totalmente destituído de direitos. Aqueles embriões que estão criopreservados, que são guardados nas clínicas de reprodução assistida, eles são denominados pela doutrina de concepturos. E esses concepturos estão alheios a qualquer tipo de direito, tal como os nascituros poderiam ter. De modo que não vejo como a concepção ser um direito. Aliás, nem o nascimento, mas em algumas legislações é um direito. Haja vista em que é possível, em legislações principalmente europeia, o aborto. Davi, e você mais alguma? Professor, em relação ainda ao direito da personalidade, nos Estados Unidos é possível a venda de sangue para transfusão. Seria possível a venda do sangue do cidadão brasileiro sem prejuízo aos direitos de personalidade? Muito interessante. Nós não temos uma legislação específica para falar da transfusão de sangue, nós temos uma legislação para tratar dos transplantes de órgãos. E é essa legislação que exclui expressamente a transfusão de sangue da sua análise e da sua normativa. E para a lei de transplantes, lá, de forma expressa, está que são gratuitos. Quaisquer formas de transplantes, quer do corpo vivo, quer do corpo morto, seriam gratuitos. Essa análise perpassa necessariamente por aquilo que você tanto gosta, que é a análise econômica do direito, o viés econômico do direito. Até que ponto, pragmaticamente, a economia poderia estimular, de certa forma, determinados exercícios de direitos. Haja vista que mais importante do que ter direitos são efetivá-los. Augusto, mais alguma? Então, professor, eu gostaria de saber se a proteção que se dá ao corpo após a morte, se ela seria uma proteção aos direitos de personalidade ou se ela seria apenas uma extensão desses direitos. Muito bem, Augusto, nós temos duas perspectivas para responder essa questão. Uma delas, do ponto de vista acadêmico, com o rigor científico. O rigor científico de alguns implicam em dizer que esses direitos da personalidade se extinguem a partir do momento que se extingue a personalidade civil. Portanto, uma vez que o indivíduo tenha morrido, cessa a sua personalidade civil e, por extensão, todos os seus direitos. Outros vão defender a tese de que, haja vista que o artigo 12, parágrafo único, e o artigo 20, parágrafo único do Código Civil, estabelecem que parentes poderão suprir a vontade do indivíduo e assumir a condução de uma ação judicial por violação aos direitos de personalidade, esses direitos de personalidade se protrairiam para o depois da morte. O fato é que, do ponto de vista pragmático, a legislação brasileira hoje permite a cessão desses direitos, a transferência de direitos da personalidade no tocante à sua defesa. O Código Civil estabelece um artigo que tanto o direito de receber como o direito de ser demandado por indenizações se transmitem com a herança. Evidentemente que, em sendo o réu o espólio, nos limites do benefício da herança. Mas os já citados aqui, artigo 12, parágrafo único, e o artigo 20, parágrafo único, ambos estabelecem que, em morrendo o titular, poderão titularizar a defesa dos direitos da personalidade daquele falecido. Parágrafo único do artigo 12, os parentes até o 4º grau, e o parágrafo único do artigo 20,
até os ascendentes e descendentes. A legislação, então, permite que haja uma sucessão de defesa dos interesses da personalidade por parte dos mortos. Pessoal, esse foi o nosso primeiro bloco, nós vamos fazer um intervalozinho aqui e no segundo bloco traremos outras perguntas sobre direitos da personalidade. Fique conosco. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco desse nosso programa Saber Direito Responde. Nós temos aqui a presença de ilustres alunos que irão nos fazer perguntas e que, na medida do possível, tentaremos respondê-las, sempre sobre a temática da nossa aula, os direitos da personalidade. Professor, teria o paciente, no limite de sua autonomia privada, a possibilidade de escolher o procedimento médico ou a ausência dele em momentos finais de vida? A autodeterminação do paciente é a regra. O médico é tão somente um orientador. Ele dá a diretriz. Caso o paciente não aceite, o médico pode inclusive deixar de atendê-lo, mas o médico não pode impor um tratamento a um paciente que não queira. O paciente que esteja no perfeito gozo das suas faculdades mentais, ele tem sim essa autodeterminação. Porém, nós temos que fazer algumas pontuações que são bastante relevantes. A primeira delas, somente é possível que nós pensemos com uma pessoa com autodeterminação se ela estiver consciente, se ela estiver cônscia das suas consequências. É por isso que, em hipótese alguma, um menor poderá decidir por si. Até os 16 anos somos relativamente incapazes, dos 16 aos 18 anos somos absolutamente incapazes, portanto não podemos gerir a nossa própria vida nesse aspecto. E também os nossos representantes, os pais ou os tutores, não podem agir de modo tal a nos colocar numa situação de risco. Sobretudo porque não sabemos se essa pessoa será da religião no futuro. Assim, quando alguém for maior e capaz, não há como atropelar a sua vontade. Ela deverá ser respeitada. Agora, se for um menor ou incapaz, a sua vontade é menos relevante. E o paternalismo, essa é a expressão, a interferência na sua autonomia deve ser de rigor. Nesse aspecto, nós temos que ponderar também sobre outros critérios. Não apenas um paciente se recusa hoje uma transfusão de sangue por ser testemunha de Jeová. Isso é apenas a ponta do iceberg. Há pessoas que não querem a quimioterapia, que não querem a radioterapia, que têm pressão alta e que não querem tomar remédio e não há como forçá-los a fazer. Tudo ao encontro dessa autonomia que é decorrência, em última análise, da dignidade da pessoa humana, desde que não seja uma doença infecto-contagiosa. Imaginemos que alguém seja acometido de uma doença que coloque em risco toda a coletividade. Esse pode ser obrigado a se submeter a um tratamento, porque, em última análise, ele não prejudica apenas a si, mas também a outras pessoas, mas também a terceiros. E pode, inclusive, ser segregado se houver motivo justificável para tanto. Obrigado. Davi, mais alguma? Professor, ainda em relação ao sangue, dá para perceber que no sistema brasileiro, em geral, é vedada a venda de sangue. No entanto, segundo a CLT, no artigo 473, inciso 4, é garantido um dia de folga para aquele que doa sangue. O que leva ao questionamento se um dia de trabalho folgado não seria tanto quanto o pagamento em dinheiro e, portanto, de uma forma ou de outra, uma brecha no sistema em relação à venda de sangue. Excelente pergunta, Davi. Muito boa pergunta. Acho apenas que nós temos que contextualizar do ponto de vista histórico essa regra da CLT. É uma regra da década de 30, da década de 40, né? Em que o movimento constitucionalista era outro, em que a situação constitucional era outra, que o momento social era outro, que o acesso à informação era outro. E acho que naquele momento se justificaria essa política de estímulo às doações de sangue, que hoje talvez já não mais se justifique. Ou se justifique sob outros vieses. Em que pese um dia de serviço ter uma correspondência econômica, o fato é que ninguém ganha dinheiro por isso, apenas deixa de trabalhar. Não há um acréscimo financeiro, há apenas um dia de folga. E pelo menos nesse aspecto, não vejo como se venalizar essa transfusão de sangue. Augusto? Então, professor, eu gostaria de saber se o estado de indigência poderia ser caracterizado como uma limitação da personalidade jurídica. Legal, mas em hipótese nenhuma. O fato de alguém ser privado de recursos financeiros, o fato de alguém ser privado de um lar, ser privado, enfim, de qualquer tipo de condição econômica, não lhe tolhe os direitos da personalidade. Os direitos da personalidade não andam de mãos dadas com as questões patrimoniais. Eu os titularizo porque eu sou um ser humano. E em sendo ser humano,
eu tenho todos os direitos da personalidade atinentes a mim. Não se admite nenhum tipo de restrição de viés econômico. Em especial porque, insista-se, os direitos da personalidade não têm viés econômico. O que pode eventualmente acontecer, nós chamaríamos até de indigência intelectual. Vai alguém que esteja privado do perfeito gozo das faculdades mentais. Alguém que não tenha o pleno discernimento das suas vontades. Esse, eventualmente, pode ser privado de alguns direitos da personalidade, não quanto à titularidade, mas quanto ao exercício. E hoje, com o advento do Estatuto do Deficiente, nós também temos que ponderar que tipos de direitos da personalidade essas pessoas poderiam ter restritos. Com o Estatuto do Deficiente, fica muito clara a divisão entre o que seja a autonomia da vontade, para efeitos negociais, e a autodeterminação para as questões pessoais. Hoje, um portador, por exemplo, de síndrome de Down, que tem um problema cromossômico, esse portador de síndrome de Down, se souber das consequências de um ato como o casamento, poderá fazê-lo sem nenhum tipo de alvará judicial, o que antes se reclamava. Esse portador de síndrome de Down pode, por exemplo, ter guarda de filhos, optar pelo seu divórcio, se quer ou não ser esterilizado. Os aspectos pessoais da vida não podem ser tolhidos, inclusive por restrições de ordem intelectual, inclusive por algum distúrbio de ordem mental, desde que, evidentemente, isso não seja em grau absoluto. Não podemos imaginar que alguém em estado de coma tenha autorização para se casar, haja vista que é requisito essencial do casamento, imprescindível do casamento, o consentimento, o livre consentimento, o espontâneo consentimento. Quem está em estado de coma não tem como dar um livre consentimento espontaneamente. No entanto, vejam, mesmo as questões de índole intelectual, as restrições de índole intelectual, não tolhem do indivíduo seus direitos de personalidade. Com maior razão, a indulgência econômica, a falta de recurso econômico. Só fazendo um parênteses, né, mutatis mutandis, no Estatuto da Criança e do Adolescente nós temos uma regra razoavelmente semelhante. Quando nós falamos da disputa de guardas de filhos ou de guardas de menores, o fato de alguém ser privado de recursos econômicos não lhe priva do direito à guarda. São situações absolutamente dessemelhantes. Então, mutatis mutandis, reservadas todas as proporções, se eu com carência de recursos posso ser guardião de outro, posso ter a guarda de outro, o que dirá sobre os meus próprios direitos? Liliane? Professor, o senhor comentou ainda há pouco sobre a questão da doação de sangue e nesse mesmo âmbito eu quero fazer uma pergunta sobre qual é o fundamento jurídico que sustenta esses praticantes religiosos a não realização de transfusão de sangue como procedimento terapêutico. Muito legal. Vamos apenas ampliar o aspecto para não parecer que é um discurso teológico. Não estamos discutindo o dogma da Testemunha de Jeová, se ela aceita ou não a transfusão de sangue por motivos bíblicos defensáveis ou não. Isso parece ser um pano de fundo, né? Vamos deixar para um segundo momento. O fato é, alguém optou por não ter aquele tratamento médico. Alguém não quer a transfusão de sangue, e uma vez eu participei de um ciclo de debates, hoje há pessoas que se negam a transfusão de sangue sem serem religiosos. Alguém não quer uma quimioterapia, não quer uma radioterapia, alguém não quer, enfim, tomar um remédio. E o que fundamenta essa decisão é exatamente o direito à autonomia, o direito à autodeterminação, que, segundo Immanuel Kant, é uma decorrência, é um corolário lógico da dignidade da pessoa humana. A minha dignidade significa a minha liberdade significa a autonomia e a autodeterminação. Usando, então, de um argumento religioso mesmo, como João Paulo II. João Paulo II declara, certa vez, que a consciência do indivíduo é o seu bem mais supremo. A consciência é aquela aura interna. Ele chama de consciência o que nós, juridicamente, vamos chamar de dignidade da pessoa humana. Então, pouco importa a denominação que se dê. O fato é de que eu não quero, eu sei o que é bom para mim. Ainda que eu me coloque numa situação de estertor de vida, de risco de morte, notem, quando um paciente não quer transfusão de sangue, ele não quer se matar. Ele apenas não quer aquele tratamento. Um outro alternativo lhe é disponibilizado, mas aquele ele não quer porque ofenderá a sua consciência. A objeção de consciência, ela encontra amparo na liberdade do indivíduo e na sua dignidade. Davi, por favor, tem mais alguma aí? Tenho. Vamos lá. Antigamente, principalmente se nos voltamos a Roma, não só animais, como até mesmo seres humanos eram coisas. Hoje em dia, no nosso Código Civil, ainda animais são coisas. No entanto, no decorrer do tempo, pelo menos atualmente, estamos mais próximos dos animais e até mesmo há uma proteção jurídica que se revela, por exemplo, no Código da Alemanha, no Código Civil, BGB. Assim também na decisão tomada bem próximo da gente na Argentina em relação ao orangotango, que a ele se concedeu o status
de pessoa não humana. E eu me questiono se aqui no Brasil, embora no Código Civil o animal ainda seja coisa, se existe ou se é possível uma extensão dos direitos da personalidade aos animais. Eu sou mais pragmático quanto a essa resposta. Davi, excelente sua pergunta, ela nos leva à reflexão de múltiplas tendências, não apenas jurídica, mas como também filosófica, e tem a filosofia para nos provocar, a filosofia de Peter Singer, que trata do fenômeno do especimismo. Ele vai dizer que existem os animais humanos e os não humanos, mas que todos são iguais. Entre nós vamos ser Sérgio Cortella, por exemplo, um filósofo de grande calibre, que dirá que nós somos seres compartilhantes do universo e que, apesar de sermos apenas seres compartilhantes do universo, nós criamos essa aura de racionalidade, nós criamos a regra do jogo e colocamos todos os animais de fora, porque eles seriam irracionais, mas não perguntamos a eles por que eles são irracionais e tampouco se eles aceitam essa nossa pretensa racionalidade, né? O fato é que muita gente hoje tem discutido sobre os direitos de animais. Há quem pregue que nós precisamos rever o contrato social de Rousseau para agora um contrato chamado de socioambiental. Um contrato em que deixamos de lado o antropocentrismo e colocamos agora o biocentrismo, a vida, de um modo geral, dos animais sencientes, né? Daqueles animais que têm a condição de sentir dor. E isso seria um elemento determinante para a caracterização de direitos a eventuais animais. A sensibilidade à dor. Aqueles animais que não fossem sensíveis à dor estariam excluídos dessa eventual proteção. Há legislações, sim, que hoje falam da dignidade dos animais, como você acabou de citar, a Constituição Alemã, o Código Civil Austríaco, o Código Civil Alemão, o Código Civil Português, recentemente, dão agora aos animais um tertio genius. Para essas legislações, existem pessoas, animais e coisas. Mas mesmo essas legislações não dão aos animais uma titularização de direitos iguais aos seres humanos. Ao passo que a Argentina tem esse caso, esse precedente do orangotango, aqui no Brasil nós temos o caso do chimpanzé. Entraram com habeas corpus em favor de um chimpanzé e a decisão foi: quem tem direito a habeas corpus é o ser humano. O chimpanzé tem 99,97% dos genes do ser humano, mas ele faltou 0,3% dos genes humanos, portanto ele não é ser humano, logo ele não titulariza nem direitos nem deveres. Do ponto de vista pragmático, a nossa legislação não permite direitos dos animais, mas também do ponto de vista pragmático, a jurisprudência vem repensando algumas circunstâncias. Se nós falamos hoje de guarda compartilhada de crianças, nós também hoje falamos de convivência compartilhada de animais. E muitas vezes, por conta da modernidade, um casal não tem mais filhos, mas tem aquele animalzinho de estimação, tem aquele cachorrinho que ele é muito querido. E nós já passamos por situações concretas dessa, que a partilha o problema se dava exatamente em quem ficaria com o animal. Eu quero ficar com o cachorro, eu também quero ficar com o cachorro, aquela briga instaurada, e hoje há decisões dizendo da convivência compartilhada dos animais. Mas notem que quando se fala da convivência compartilhada dos animais, não estamos preocupados com o animal. A preocupação é com o bem-estar daqueles cônjuges que agora estão se divorciando. Assim, aqui no Brasil ainda, né, apesar das decisões em torno da vaquejada, apesar das decisões proibindo maus tratos, decisões não, isso é texto de lei, né? É proibido maus tratos aos animais, mas sempre a objetividade jurídica por detrás disso não é a proteção necessariamente do animal, mas da coletividade. Sempre o antropocentrismo ainda rege as nossas decisões aqui no Brasil. Augusto, mais alguma pergunta? Sim, agora eu gostaria de saber se os entes despersonalizados, se eles possuem a personalidade jurídica, se eles possuem o direito à personalidade. Vamos lá. Entes despersonalizados são aqueles que não têm personalidade jurídica, aqueles que, portanto, não são regulares. Ou alguém que não nasceu ainda, no caso o nascituro, ou uma pessoa jurídica irregular. A pessoa jurídica irregular porque não tem o seu contrato social, o seu estatuto social, ou porque, em os tendo, não foi levado o registro nos órgãos competentes. Seriam, então, os entes despersonalizados. No tocante ao nascituro, que é um ente despersonalizado, sim, nós já falamos que existem os direitos da personalidade que se lhes estendem. Agora, das pessoas jurídicas irregulares, esse é um ponto de inflexão que merece bastante análise. As pessoas jurídicas, por si só, já têm direitos da personalidade que lhes sejam extensíveis. Artigo 52 do Código Civil. Não titularizam todos os direitos da personalidade, mas apenas aqueles que lhe forem cabíveis, aqueles que lhe forem peculiares, né? Como, por exemplo, o direito à intimidade de dados fiscais, de dados bancários. Isso lhe é um direito de intimidade. No entanto, a pessoa jurídica irregular, ela não está formalmente constituída. E nesse aspecto, me parece pouco provável que ela possa titularizar qualquer tipo de direito da personalidade. Não consigo, nesse primeiro momento, antever um direito da personalidade de uma pessoa jurídica irregular. Mas consigo, sim, antever
os direitos da personalidade de uma pessoa natural que ainda não nasceu e que, portanto, não tem personalidade civil, que são os nascituros. Leliane? Professor, diante da incerteza, da própria mutabilidade do conhecimento científico e também da incompletude, como que o direito regula a aplicação do conhecimento biotecnológico e biomédico? Ainda de forma muito precária, porque são conhecimentos que estão por desenvolverem-se. O legislador, o direito é sempre, a norma está sempre, a regra está sempre atrasada. Ele é um farol que olha para trás, né? Primeiro nós consolidamos a questão social para que depois nós avancemos na legislação, o que não quer dizer que o direito é incompleto. Valendo da teoria de Norberto Bobbio, em teoria do ordenamento jurídico, o direito não é completo, mas ele é completável. Ele não tem regra para tudo, mas ele tem solução para tudo. O artigo 4º da Lei de Introdução às Normas reclama a aplicação da analogia, dos costumes, dos princípios gerais do direito e, de forma prática, os precedentes jurisprudenciais, o direito comparado e assim por diante. Vou lhe dar um exemplo que eu abordo, inclusive, no meu livro, os chamados embriões salvadores. Embriões salvadores. É um caso que virou, inclusive, um filme nos Estados Unidos. Uma criança nasce portadora de leucemia. E o médico sugere a eles, então, como é que nós vamos salvar essa criança? Manipulando um irmão para que seja doador compatível de medula para aquela criança. Assim nasce um irmãozinho somente para ser doador daquela que estava doente. A isso dá-se o nome de embrião salvador. No Brasil tem um caso apenas disso. Como é que nós vamos regular uma questão dessa? Quer proibindo-a, quer autorizando-a. Assim, questões de biotecnologia, questões que envolvem a biodireito, a medicina, a eugenia, são questões do porvir. Nós precisamos observá-las, dialogar com os demais âmbitos do conhecimento humano, como a medicina, como a filosofia, como a antropologia, e juntos construirmos soluções. Não acho que o direito deva ser a palavra final disso. O direito não pode ser o ponto final, mas sim um dos elementos a serem ouvidos e um dos atores, embora importante, mas um dos atores nessa discussão para a realização, para a consecução dessas soluções para esses problemas tão práticos e que daqui para o futuro serão cada vez mais constantes. Pessoal, queremos agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês. Esse foi o nosso Saber Direito e eu me despeço aqui. Muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para a gente. É saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br.